Você acha que já sabia tudo sobre o caso de Jeffrey Epstein? Tráfico de influência, festas em ilhas particulares, bilionários, certo? Pois é, você estava errado. Recentemente, novos documentos foram liberados pela justiça americana. E o que eles mostram vai muito além de corrupção ou festas proibidas. Nós estamos falando de relatos que acabam envolvendo experimentos biológicos em humanos, rituais que parecem um filme de terror e nomes que você jamais imaginaria ver nessa lista. Hoje eu não vou te trazer uma fofoca, eu vou te mostrar o que estava escondido nos arquivos mais profundos desse caso. E deixo um aviso para você aqui: o conteúdo é perturbador. A ciência macabra. A parte mais chocante desses novos arquivos não são os políticos, são os cientistas. E-mails recuperados mostram conversas de Epstein com um biólogo renomado, Robert Travis. Bom, eles discutiam ali algo que parece ter saído de um pesadelo. Eles não falavam sobre curas de doença, eles discutiam a criação de novos fenótipos humanos. Os e-mails acabam citando o uso de hormônios em bebês e crianças para alterar fisicamente o desenvolvimento delas. A ideia deles era criar o que eles chamam de o melhor de dois mundos, para poder satisfazer fantasias específicas da elite global. Isso prova que a ilha não era apenas um playground de prazeres ilegais, era um laboratório de horrores, onde a ciência servia à perversão sem nenhum limite ético. A lista VIP. Quem será que estava lá? Mas vamos àquilo que todo mundo quer saber. Quem é que estava nessa lista? Os documentos citam centenas de nomes e eu vou falar alguns aqui para vocês. Mas antes de eu falar, eu quero dar um aviso crucial. Primeiramente, aparecer nos documentos não significa automaticamente que a pessoa tenha cometido algum crime. Muitos ali voaram no avião, foram a jantares ou reuniões de negócios, mas agora que os arquivos são públicos, cada um deles terá que vir a público explicar exatamente o que eles estavam fazendo ao lado de um dos maiores criminosos da história. Dito isso, a lista de pessoas que frequentaram o círculo de Epstein é no mínimo assustadora. Olha só quem é que apareceu por lá. Começando pelo topo da pirâmide, nós temos Bill Clinton, ex-presidente dos Estados Unidos. Ele é citado dezenas de vezes, embora ele negue ter visitado a ilha, né? Os registros de voo, eles mostram que ele viajou no jato de Epstein, jato conhecido pelo nome de Lolita Express. Em várias ocasiões, ele estava viajando junto com ele. Nós temos aqui também na nossa lista Donald Trump. Ele aparece em depoimentos antigos, descrito como alguém que frequentava os mesmos círculos sociais e jantares de Epstein na Flórida. Até agora, não há acusação direta de crime nos novos papéis, mas a proximidade social ela acaba sendo inegável. Sem contar que existem fotos que estão espalhadas pela internet, muitas delas feitas com inteligência artificial e outras parece que não foram feitas não, mas a gente vai ter que acompanhar isso aí para saber o que aconteceu. Temos também o príncipe Andrew, talvez ele seja o caso mais grave. Ele é acusado diretamente de abuso por vítimas e inclusive ele pagou um acordo milionário sem admitir a culpa para poder estar encerrando um processo civil que estava vindo sobre ele. A elite intelectual e tech, e não para somente na política. Bill Gates, o fundador da Microsoft. Os e-mails mostram uma agenda cheia de reuniões com Epstein anos depois de o financista já ter sido condenado pela primeira vez. Gates ele diz que foi um erro focado em filantropia, mas a frequência acaba levantando algumas dúvidas. Por que anda tanto junto? Por que sempre está nos mesmos lugares? É estranho isso, não é? Um e-mail bizarro mostra Epstein oferecendo uma recompensa para quem provasse que Hawkins não participou de nenhuma orgia. Por que ele precisa dessa defesa, né? O contexto ainda acaba sendo um mistério para a gente, mas daqui a pouco novos fatos vão surgir. Noam Chomsky, famoso linguista, admitiu ter tido reuniões com Epstein para discutir política. E ele acabou respondendo de forma grosseira que não é da conta de ninguém com quem ele se encontra. Bom, esse aí pelo menos não negou que estava lá, né? Agora vamos falar sobre celebridades e curiosidades. Tem muitas delas, mas eu escolhi algumas aqui para a gente poder estar falando. Michael Jackson.
Uma testemunha afirmou ter visto o rei do pop na mansão de Palm Beach. Detalhe importante, essa testemunha diz que não fez massagem nele e não relatou nenhum crime envolvendo o cantor, mas é uma das pessoas que também frequentavam a mansão. David Copperfield, olha aí, tem até mágico na jogada, né? Famoso mágico. Ele foi citado jantando na casa e fazendo truques de magia para os convidados. Parece inocente isso, mas mostra como Epstein ele usava famosos para poder atrair mais pessoas para aquela sua teia criminosa. Dentro da lista temos também o arquiteto brasileiro Arthur Casas. Ele é citado em e-mails sobre projeto de reforma da ilha. Você consegue ver que realmente a rede ela era global, atingia pessoas do mundo todo. Mas a pergunta que não quer calar é: quantos desses sabiam dos abusos e acabaram ficando calados por conveniência? E quantos foram apenas idiotas úteis usados para poder dar fachada ao Epstein? Muita coisa ruim aconteceu naquele lugar. No entanto, a gente sabe como concluiu essa história, mas tem uma parte mais sombria que eu quero falar para você agora. Rituais e olhos bem fechados. Para piorar, há relatos dos documentos que antes eram considerados loucuras, né? Mas que agora acabaram ganhando força. As vítimas descrevem as festas que lembram rituais com máscaras, símbolos ocultos e até referências a sacrifícios antigos. Uma testemunha, ela mencionou uma conta bancária de Epstein com o nome de Baal. Por que colocou um raio de nome desse numa conta, né? Isso lembra muito o filme de Olhos Fechados de Stanley Kirk. Curiosamente, Kirk morreu dias depois de entregar esse filme ao Warner. Coincidências ou não, né? O que os arquivos mostram é que a ficção ela pode ter sido inspirada numa real brutalidade. Quando nós vemos casos como esse de Epstein e pensamos acerca de como a humanidade tem mergulhado na escuridão, o quanto as pessoas se afastaram de Deus no decorrer da sua história, no decorrer da sua caminhada, e isso acabou gerando nelas, dentro delas, um sistema macabro de execução de coisas, de ações. O amor ao próximo diminuiu e algumas pessoas nem existe mais. Elas enxergam pessoas como objeto, enxergam pessoas como produto. A gente consegue ver isso até mesmo quando nós olhamos para coisas mais simples, como até mesmo na internet, onde as pessoas fazem de tudo para mostrar uma aparência, para mostrar uma beleza específica, mas que no fundo não existe aquilo. A pessoa é entristecida, a pessoa se sente vazia, solitária, e na grande maioria das vezes essas pessoas estão mergulhando em um poço sem fundo. E a gente sabe como termina sempre a maioria dessas histórias. Casos desse, como Epstein, mostra como o ser humano pode se tornar cruel quando ele se afasta do principal objetivo pelo qual nós fomos colocados nesse mundo. Nós fomos colocados nesse mundo por Deus seguindo um propósito. A princípio, aqui havia sido escolhido para que nós habitássemos, cuidássemos e que isso aqui fosse uma espécie de reino. Mas a partir do momento em que o homem se entregou aos desejos da sua consciência humana, porque embora o homem estivesse no jardim do Éden, ele ainda assim poderia escolher o que ele queria ou não. Deus nunca cerceou o homem do direito da escolha. E com base nisso, o homem acabou escolhendo um outro caminho e isso afastou-o de Deus. Mas a gente vê quando o homem se afasta de Deus, como que isso transforma, como que isso muda a mente, muda o intelecto, muda a forma de como a pessoa age, os sentimentos, tudo é transformado a partir do momento em que a pessoa mergulha na escuridão e começa a ser tomada por sentimentos, tomada por tudo aquilo ali que acontece. A pessoa acaba se perdendo. Para você que está me ouvindo aqui, antes de chegarmos à nossa conclusão dessa história macabra, sinistra, né? Eu quero que você pare, pensa, reflita, tenta fazer um panorama sobre a sua vida. Começa desde lá de trás até esse momento e pensa, você ainda é a mesma pessoa? Alguma coisa mudou dentro de você? Quando você vê alguma coisa ruim acontecendo, qual o sentimento que fica dentro do seu coração? Se você não se importa, se você não liga,
ainda que você não conheça a pessoa, se não existe nenhum sentimento rolando aí dentro com relação à compaixão, com relação a, sabe, desejar que aquela pessoa não sofra aquele mal, se dentro do seu coração não existe esse sentimento, você está aí na sua casa agora vendo esse vídeo, somente você pode dizer, significa que Deus, que você, na verdade significa que você se afastou de Deus no decorrer dessa caminhada e por isso a escuridão tem tomado conta da sua mente. Mas se você parou para ver esse vídeo, é porque Deus quer resgatá-lo desse abismo aonde você está se enfiando. Deus não quer que você pereça, Deus não quer que a sua personalidade seja mudada nem transformada. A personalidade que Deus deseja é aquela que Ele criou para cada um de nós. Quando a palavra diz, eu te conheci desde o ventre da sua mãe, significa que Deus nos conhece profundamente. Deus não fez pessoas malignas, Deus não fez pessoas aprofundadas na escuridão, Deus fez pessoas, seres humanos, pessoas dotadas de sentimento, pessoas que, em um momento, em ligação com Ele, se encontrariam novamente em seus propósitos. Então, se isso aconteceu com você, volta para Deus nesse momento, que Ele vai tirar toda essa podridão e escuridão que está inundando seu coração. Se você quer que eu analise a fundo a história de algum nome específico dessa lista, comenta aqui embaixo. A verdade, às vezes, ela é mais estranha do que a ficção. E, infelizmente, nós temos muito disso acontecendo mundo afora. Mas a gente vai ficar de olho para saber o que está acontecendo. Te vejo no próximo vídeo.